Olá, eu sou a Luciene, professora de redação do pré-vestibular do Gabarito de Uberlândia e queria, na verdade, comentar algumas das coisas fundamentais cobradas aí na prova de redação da UFO. Bom, a primeira coisa que o estudante precisa ficar muito atento, precisa dar uma revisada naquelas características de cada um dos gêneros. Sem dúvida nenhuma, a UFO tem aí suas especificidades. Então, cada gênero textual tem utilização diferente, às vezes de estrutura, alguns têm assinatura, outros não, uso de primeira pessoa ou de terceira pessoa do discurso. São partes das características dos gêneros que você não pode ignorar de forma alguma, porque isso é muito avaliado. Outra coisa que é um diferencial e que é necessário prestar muita atenção é o fato de que a paráfrase voltou a ser cobrada. Então, para aquele estudante que estava preocupado com outras provas, precisa lembrar o seguinte: na UFO, o texto motivador não é só um enfeite, não é só realmente motivador no sentido de eu dar uma olhada e de lembrar das minhas ideias, mas é obrigatório que eu utilize de algum trecho, não pode ser só uma ideia solta, mas um trecho do texto. Ao invés de copiar, eu vou utilizar das minhas palavras para mostrar realmente aquelas ideias. Bom, além disso, é muito importante ficar atento à proposta de redação. O enunciado vai mostrar realmente o que você precisa escrever, mas aí tem um detalhe que precisa ser bem esclarecido, no sentido de que algumas propostas têm trazido fragmentos, frase mesmo, do texto motivador, e elas não podem ser entendidas sem o contexto. Então o estudante vai ter que ler o texto motivador e perceber bem qual que é o contexto daquela citação, daquele fragmento. Às vezes ele está muito amplo, mas lá o texto trata de algo mais específico. Foi o que aconteceu, por exemplo, na prova de transferência da UFO, de fevereiro. É bom você dar uma olhadinha porque ela segue a estrutura da prova que vai ser do vestibular também. Então, na proposta de texto de opinião, trazia uma frase a respeito de espécie, se a espécie mais fraca vai ser eliminada ou subjugada por uma mais forte. O texto motivador tratava especificamente do homem e daquilo que o homem produz. Então, daí essa discussão. Isso não pode ser ignorado. Então, eu vou ficar atento também lá ao texto motivador, que vai me ajudar a entender sobre o que é necessário escrever. Uma ótima prova para todo mundo.